Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde. Hoje tenho comigo um dos grandes craques do futebol português, Maniche. Como estás? Olá, tudo bem, Luís? Obrigado pelo convite. Não é assim muito tarde, são 11 horas, por isso podemos aqui conversar e ter uma boa conversa perfeitamente. Olha, vamos começar aqui com uma conversa pegando até aqui num tema relativamente atual, que teve a ver com umas palavras de Sérgio Conceição, que recentemente fez uma comparação entre estes jogadores da nova geração e os jogadores mais antigos, como o caso de Pepe, e em que deu a entender, de forma até muito clara, que a estes jogadores desta nova geração, pelo menos a muitos deles, para não ser aqui injusto, naturalmente, falta-lhes alguma garra, alguma chama, alguma fome em comparação com gerações anteriores. Tu também te consideras isso, que isso vai acontecendo e que realmente estes novos jogadores muitas das vezes levam o futebol com menos intensidade, com menos vivacidade do que, por exemplo, tu e os da tua geração levavam e a forma como viviam os jogos? É uma boa pergunta, Não podemos também generalizar esse caso, porque também existem jogadores jovens com responsabilidade, com sacrifício. O que eu acho que esta geração milénio tem é um pouco falta de disponibilidade, de sacrifício e ao mesmo tempo de diálogo, se assim se pode dizer. É uma geração que cresceu já com tudo feito, obviamente é uma geração que faz coisas simples. Quando eu digo coisas simples, basta carregar no botão que as coisas acontecem. Muitos deles, inclusive, já ouvi também testemunhos de grandes treinadores por esse mundo fora, dizendo aquilo que vou acabar de dizer. O jogador hoje em dia está preparado com um PT, vai para o treino com o empresário, vai para o treino com os pais, vai para o treino com um amigo, vai para o treino com o nutricionista, só não leva a máquina de multibanco porque não o pode, provavelmente é pesada, porque de resto ele vai munido de todos estes argumentos e estes condicionamentos que o treinador pode ter diariamente, é reflexo daquilo que eu acabei de dizer. O jogador é muito forte emocionalmente e hoje em dia nós sabemos que os jogos ganham-se 95% na componente emocional, e aí muitos deles não estão preparados ou não o querem estar preparados. Eu acho que o jogador desta geração é um jogador inteligente, é um jogador que tem um potencial enorme, tem talento, mas de facto existem fatores extra-futebol que prejudicam exatamente esses momentos desses talentos. Aquilo que acabei de dizer, um jogador hoje em dia fica milionário em 4 ou 5 meses. Tu repara que no nosso... Eu não gosto de fazer muitas comparações porque o meu tempo é o meu tempo. Talvez o João Pinto que jogou no Porto, ou o João Pinto que jogou no Sporting e no Benfica, e o Valdo, e enfim, e outros mais, diziam também que no meu tempo é que estava a melhorar, e eu também digo que agora nós não podemos comparar, não é? Cada um no seu tempo, e fala-se muito a nível financeiro, mas isso são os tempos. O futebol está como está muito mais no negócio que qualidade, e tu pensas, então existe muito mais negócios agora e a qualidade é tão fraca, enfim, mas é o que é. Falaste aí num ponto muito interessante que tem a ver com o conforto e com os meios que estes jovens hoje têm em comparação com outras gerações. Tu, quando começaste na formação do Benfica, terá sido ali por volta de 89, 90, não havia... Tinha 9 anos. Tinhas 9 anos. Portanto, não havia os centros de estágio que existem hoje, não havia Seixal, nem academias, nem o centro de estágio do Porto. As condições eram muito distintas, mesmo nesses clubes. Tu achas que também essas tais dificuldades que existiam acabam por moldar o caráter do jogador, porque desde cedo habitua-se a ter que ultrapassar várias adversidades, enquanto hoje basicamente é chegar, treinar e tem tudo construído à volta e tem tudo feito para não se preocupar com rigorosamente mais nada, não é? Eu acho que temos que evoluir. Eu acho que a vida é feita de evolução. Eu sou a favor destas evoluções. Se é para melhorar o rendimento do jogador, sejam bem-vindas. Eu acho que está a ser muito exagerado. Eu acho que muitos clubes têm nos seus quadros figuras que não precisam de ter em demasia, porque isto
torna-se depois muito moda. Quando se fala muito na nutrição, a nutrição já se fala no meu tempo, mas tu tens que se cuidar. Estes miúdos são muito rigorosos nessa situação, porque hoje em dia também há as redes sociais, é bonito também ficar, de certa forma, numa fotografia mais em condições, porque vende mais o produto para outros patrocínios, envolve aqui uma cadeia existe uma cadeia de fatores em que hoje em dia o jogador tem que se cuidar muitíssimo mais, porque a concorrência também é forte, mas esquece-se de um pormenor importante, que dentro do campo é que se faz a diferença. E aí sim, aí a responsabilidade de quem tu dá és tu próprio. Tem que começar pelo jogador, assumir exatamente aquilo que quer fazer, aquilo que quer fazer no futuro, ter obviamente alguém que o diga e que o faça perceber que o futebol não é para todos. Jogar ao mais alto nível não é para todos, não é por acaso que muitos jogadores chegam aos 39, 40 anos, porque se cuidam muito, são profissionais à séria. Eu provavelmente podia chegar longe, mas não consegui, porque a minha cabeça já dizia que já estava quase no limite para terminar a carreira e eu sentia que já não iria ser eu, podia ganhar muito mais dinheiro, mas optei por não fazer, optei por terminar em consciência e não me arrastando por aí, mas isto são opções de cada um. Eu nesse tempo também, com 9 anos de idade, o Benfica tinha um centro de estágio, mas era perto era por baixo até do Estádio da Luz, antigo, para jogadores que vinham de fora. Eu vivia ali num bairro social, praticamente ao lado do estádio, e mesmo assim, para me proteger, o Benfica me colocou no centro de treinos com mais 2 jogadores mais velhos do que eu, para me preparar também, para me dar essa humildade, acima de tudo, para eu não me desviar daquilo que era o mais importante, que era jogar futebol. E obviamente que isso repara, hoje em dia há crianças com 10 anos que têm empresário. Isso é ridículo. Eu sei que os pais gostariam que os filhos fossem todos Messi, Ronaldos. Os próprios pais gostariam de ser um Jorge Mendes ou outro empresário qualquer. Mas atenção, porquê que as crianças pagam para jogar futebol? Eu, modéstia à parte, tive o sucesso que tive e nunca paguei para jogar futebol. Nunca paguei para jogar futebol. Os clubes têm essa capacidade de oferecer aos miúdos o kit para os miúdos jogarem futebol. Vamos imaginar que um kit, não sei ao certo, mas custa à volta de 75, 100 euros. Metes mais as chuteiras que custam, acho que os miúdos são vaidosos e gostam de ter umas chuteiras igual ao outro menino, sim. Mais a bota da moda, que é uma Nike, uma Adidas ou uma Puma, não interessa, mais 125 euros. No total vai para 200 e qualquer coisa. Se tem 2 filhos vai para 400 e tal. Como o país está, com o ordenado mínimo que nós temos, as famílias estão-se a queixar todos os dias que muitas delas não têm comida para colocar em casa, e eu pergunto se isso é uma vantagem também para os nossos jovens, se é por acaso, se os jovens ou os pais estão a vender um sonho a uma criança que provavelmente o formador o sabe, passado uma semana ou 2, que essa criança não tem capacidade de evolução e não pode chegar a um patamar que provavelmente os pais gostariam que ele atingisse, e isso estás a vender um sonho a uma criança. Olha, vai para lá, enquanto nós vamos para o cabeleireiro, enquanto o pai vai jogar umas cartas e vai trabalhar um bocadinho e depois vai beber um copo com um amigo, e a criança está lá a jogar futebol, ou a tentar jogar futebol, sem se perceber que mais tarde não tem capacidade, mas desde que pague, está tudo bem. Isso eu critico. Pois, mas isso acontece, não é? Mais tarde, o futebol nisso é como o algodão. Quando não há qualidade, isso acaba por vir ao de cima. Chegará um momento em que se percebe que, por mais que os pais tenham pago, que tenham tentado, que não dá, não é? E depois tem esse choque com a realidade. Mas, Luís, o que eu quero dizer é que há crianças que não querem jogar futebol. Isso é o perigo que vai existir dentro de 12, 15 anos.
dos 12, 15 anos, há crianças que não vão se interessar pelo futebol, como isto está neste momento, com estas condições, com esta palhaçada que existe todos os dias num campo de futebol, com violência verbal, física. As crianças hoje em dia agarram-se a outras situações, ao computador, ou estudarem outra profissão, direito, ou apostarem noutras situações, em detrimento do futebol, porque o futebol hoje em dia cada vez está mais ridículo e as pessoas sabem exatamente o porquê desse ridículo. Agora não querem falar porque não convém, porque desde que isto dê para todos, ficam todos contentes. Tu há pouco falaste da parte da qualidade, ou seja, que o negócio é cada vez maior, que há jogadores a ganhar como nunca, empresários, toda a gente acaba por estar aqui envolvida em negócios de muitos milhões, sobretudo nestes clubes de maior dimensão, mas que não há tanta qualidade como noutros tempos. Tu sentes isso assim de forma tão clara, que os jogadores hoje não são tão bons, e já agora quais é que são aqui as grandes diferenças dessa qualidade em relação a outras gerações? Eu sinto isso e converso com os jogadores da minha geração e converso acima de tudo com os jogadores antes de mim, isto é, eu tive, o Baggio teve no Qatar há pouco tempo, cruzei-me com ele, estava a conversar entre todos e o Baggio diz uma coisa que é fantástico, diz que não vê futebol porque o futebol está muito tático. Resumindo assim aquilo que ele disse, o futebol está muito tático, eu não vejo futebol, perdi o gosto de ver futebol. E depois fui fazer uma pesquisa, cheguei ao quarto do hotel, fui fazer uma pesquisa se havia mais alguém da geração dele tivesse essa mesma opinião, porque isto pode ser uma opinião pessoal. Fui ver, encontrei lá um jogador que todos nós conhecemos, que por acaso é um dos jogadores que eu gosto mais, que é o Fernando Redondo. Grande craque. E o Fernando Redondo diz que eu deixei de ver futebol porque o futebol está tão aborrecido, exageradamente planeado, que parece um jogo de computador. Não existe fantasia. O que é que ele quer dizer com isto? Que é aquilo que eu concordo. Não há fantasia, porquê? Porque os treinadores hoje em dia têm que se proteger a eles próprios para não ser despedidos à segunda jornada. Já não existe o número 10, porque o número 10 não pode agarrar na bola, se agarra na bola e tem a bola 5, 6 segundos, é assobiado pelos próprios adeptos. O treinador mete o duplo pivô para ter mais um homem mais perto, um deles mais perto dos centrais, pode fazer o terceiro central, fazer uma linha de 5. Depois baixa o tal 10 ou baixa um jogador interior para fazer exatamente o duplo pivô. E esse é que poderia ser o tal 10. Mas o tal 10 depois vai defender sistematicamente, já não tem capacidade e discernimento para chegar à frente e fazer a diferença, que é o último passe ou o golo. Eu digo-te uma coisa, tu achas que dá vontade de ver um jogo de futebol quando se perde a fantasia, quando se perde a criatividade, quando esses treinadores, começando da formação acima de tudo também, não deixam o jogador fazer exatamente aquilo que nasceu para fazer. Tu não podes pedir a um Aimar na vida que venha defender. Claro. Retiras-lhe a fantasia. Faz um ajuste. O único jogador que podia fazer isso tudo, ainda agora nesta geração, era o Deco. O Deco defendia e atacava. Mas é dos poucos. Um 10, eu estou a falar num 10 que podia ser um 8. Agora, aquele 10 que nós... Riquelme, assim, Aimar, Zidane, Rui Costa. São 10 puros. Esse jogador está a desaparecer cada vez mais porque pensam, muitos treinadores pensam que o correu muito é o que está bem. Eu acho que o mais inteligente, digamos, não é inteligente, o mais esperto, se assim se pode dizer, é aquele jogador que corre menos porque está bem posicionado. Agora, existe aquele jogador louco que corre para todo lado e vai espremer a laranja e não sai um sumo porque ele corre, mas não serve para nada. Mas isso, para o público, é muito bonito porque o jogador corre e dá tudo pela equipa, mas aquele jogador que está sempre bem colocado, que é inteligente, que sabe, não é preciso correr muito porque ele sabe exatamente onde se tem que colocar para depois começar a circular a bola mais rápido, porque o mais simples do futebol, eu costumo dizer, é o jogar simples, é jogar 1, 2 toques, e há muitos que não o conseguem fazer, tem que
dominar 2 ou 3 vezes, depois é que passa, o jogo está muito lento, está muito confuso, e a culpa obviamente não é só do jogador, da falta de qualidade do jogador, também da falta de qualidade dos árbitros, da má preparação de muitos treinadores. Isso quando se fala no futebol é um pouco de todos, não é só só colocar que o jogador não tem qualidade. Não, no meu tempo também havia jogadores que não tinham qualidade, havia uns mais que outros, não é? Em todas as gerações. Agora, neste momento, no geral, no meu ponto de vista, há menos qualidade coletiva, individual, existe muito talento e muito potencial, mais que no meu tempo, mas nós tínhamos uma vantagem. Nós queríamos jogar, nós queríamos ganhar títulos, nós acordávamos com o intuito de, não, amanhã eu tenho que ser melhor que o meu colega, porque era tão equilibrado os planteios que tu tinhas que estar sempre bem. Hoje em dia, tu olhas mesmo para os grandes, olhas para o banco, tu até tremes. O que é que eu vou pôr agora? Isso é grave. Isso tem-se visto realmente essa quebra de qualidade. Olha, entrando aqui um pouco na tua carreira, tu fazes toda essa formação do Benfica, chegas à primeira equipa e depois na altura dá-se a saída do Benfica e a ida para o Porto. Como é que isso tudo acontece? O que é que se passa no Benfica em primeiro lugar e depois como é que surge a hipótese de rumares ao Porto? Quando surgiu a possibilidade do ir para o Futebol Clube do Porto, foi, obviamente, pelo antigo presidente do Benfica, que não chegou a acordo comigo, acordo com um jogador que tinha feito a formação toda no Benfica. Cheguei muitas vezes a capitão nas minhas camadas, isto é, nos juvenis, nos júniores. Penso eu que ainda hoje estou no pódio do jogador mais jovem a jogar numa competição europeia pelo Benfica, penso que é o Chalana, depois ou sou eu ou o outro miúdo, mas eu estou no segundo ou no terceiro, penso eu. Fui emprestado para o Alverca com toda a satisfação, aprendi muito no Alverca, subimos pela primeira vez o Alverca à Primeira Liga, com o mesmo presidente. Regresso ao Benfica, as coisas estavam a correr lindamente, a equipa não estava assim tanto, mas eu pessoalmente estava a fazer, fiz 2 épocas fantásticas, cheguei até a ser o segundo melhor marcador do Benfica, atrás do Nuno Gomes, a jogar a extremo esquerdo. Estava-me a correr muito bem, até que tenho uma proposta de 5 anos, é verdade, em que eu iria assinar se não me colocassem uma condição que para mim não valia de nada. As pessoas já me conhecem, tento ser justo, tento ser verdadeiro, muitas vezes sou até demasiado e não deveria ser, mas sempre fui assim, aprendi no meu bairro social que muitas vezes mais vale ser pobre, mas verdadeiro. E eu vou morrer com isto para toda a vida. Que condição era essa? Era uma condição de 5 anos, para ficar no Benfica, o ordenado, subia-me o ordenado, não interessa agora dizer o ordenado, até era bom, não era pelo ordenado, mas a condição era, tinha que sair no meu empresário, na altura tinha o Paulo Barbosa, mas tinha que ir para o empresário José Veiga. E eu não conhecia o José Veiga de lado nenhum, tenho respeito por todos os empresários, mas eu não o conhecia, até hoje não o conheço, e não iria para o empresário só para ser empresário, porque eu não o conhecia, porque eu acho que o empresário não é como está a ser muitas vezes hoje em dia. Hoje em dia há empresário, há representante, há o intermediário, há tudo e mais alguma coisa. Metem um jogador, depois adeus até amanhã, tenho a minha comissão e depois falamos. E depois já não ligam ao jogador. Só ligam passado, só se o jogador estiver em grande, se estiver a batalhar por um clube melhor, enfim, e aí é que aparecem novamente os mesmos. Mas nesse período ninguém aparece. E eu digo que não quero, tinha mais 1 ano de contrato, digo que não aceito essa condição. Ele diz-me, eu começo-me a rir com isto, porque de facto eu tinha uma relação muito boa com o Luís Filipe Vieira, desde o Alverca. Aliás, quando chego ao Benfica, eu regresso ao Benfica, ele sistematicamente pedia-me camisolas para oferecer ao filho, ou para o primo, ou tio, ou enfim, tínhamos uma boa relação. Foi meu fiador na primeira casa que eu tive, só para tu veres que a relação era boa,
Quando cheguei ao Benfica também paguei logo a casa para não haver confusão, para não haver confusões. Já tinha essa capacidade. Pronto, era menos um encargo. E pronto, não assinei. Fiquei, ele diz-me, eu sou mais que teu pai, porque é que não assinas o contrato? E eu digo, então, imagino se você fosse meu tio para estar-me a fazer uma proposta destas, não tem pés nem cabeça, eu mudar de empresário, eu estou aqui desde pequeno, você já me conhece, não preciso mudar de empresário para dar tudo pelo meu clube. Não chegámos a um acordo, ele disse, então vais para a equipa B. Na equipa B, eu não começo logo na equipa B, não sei se tu te recordas, não havia essa lei sim. Que era obrigatório para eu treinar na equipa B, então treinei sozinho, fui com o Mariano Barreto treinar para Mata do Monsanto, para a Universidade, enfim, sozinho meio ano. No outro meio ano já era obrigatório por lei, então tiveram que me colocar na equipa B, mas obviamente a equipa B tinha o seu projeto, tinha os miúdos que iriam jogar e eu praticamente só treinava, eu e mais alguns colegas que estavam nessa situação. E depois tenho a felicidade de me cruzar com o Mourinho do Benfica, ele vai para a Leiria, enquanto ele está na Leiria eu estou a trabalhar à parte, ele lembra-se que precisava de um jogador como eu, e diz ao presidente, e o presidente diz que não havia qualquer problema, que já iria então contactar para ver se eu queria vir para o Futebol Clube do Porto, e obviamente que não recusei. Aquilo era uma oportunidade que eu estava a ter, foi uma luz que se acendeu no tipo, este homem apareceu na minha vida no Benfica, agora vai para o Porto. Este é algo que me deixa bastante satisfeito, mas eu também confesso, Luís, que quando fui para o Futebol Clube do Porto, eu imaginei que estava a experiência, porque um ano sem jogar, vindo do Benfica, sabendo que muitos colegas meus que estavam no Benfica e outros que já tinham estado não tiveram sucesso, eu sendo de Lisboa, tinha 3 handicaps que tinha que desmontar perante os adeptos, e como é que eu iria desmontar isso? Era no estágio, desliguei completamente de tudo e de todos, o telefone só tocava à noite, foquei-me e disse que não, esta é a minha oportunidade e tenho que agarrar, e este é o Futebol Clube do Porto. Sabendo eu que tinha o ADN do Futebol Clube do Porto, que tinha a minha forma de jogar, tinha muito a ver também com o Futebol Clube do Porto. O Porto estava a mudar, há 3 anos que não ganhava nada nessa altura. E jogadores novos, jogadores com vontade de vencer, muito ambiciosos, como o Mourinho diz, com fome de ganhar títulos, e conseguimos, através de todos, construir uma equipa fantástica, uma verdadeira família. Nós falamos muito dessa situação da família, mas ali sim, e notou-se dentro do campo que éramos rigorosos na forma como trabalhávamos, éramos acima de tudo competentes e exigentes com nós próprios e com o colega do lado. Mas para isso, indo um pouco àquilo que tu me perguntaste ao princípio, deve-se muito às referências que os clubes hoje em dia não têm e nós tivemos a felicidade de apanhar. E houve esse efeito Mourinho logo desde o início, ou seja, tu já tinhas trabalhado com ele, mas quando essa equipa do Porto é formada, é através de vários jogadores que estavam no campeonato português, tinha aliás muitos jogadores portugueses, alguns deles que não tinham esse passado de clube grande e que tinham ali essa tal primeira oportunidade de poder ganhar alguma coisa. Vocês sentiam que tinham ali um treinador, passando a expressão, especial, como o próprio mais tarde acabou por dizer? Claro, eu quando eu encontrei o Mourinho do Benfica, eu percebi que era um treinador distinto, diferente de todos os outros. Acima de tudo na comunicação. Aquilo foi um choque brutal para todos os jogadores na forma como o Mourinho comunicava. Simples, eficaz, sem ir buscar palavras muito caras ao dicionário para dizer algo tão simples e tão fácil de transmitir ao jogador, porque o jogador gosta desse palavreado mais vincado naquilo que quer-se fazer dentro do campo e não só. E depois o trabalho de campo, que era sempre com bola, nós não estávamos habituados a fazer uma pré-época, digamos assim, sem bola.
sim, mas com bola não estávamos, e era tudo praticamente com bola. Aquilo foi foi muito bom, porque o Mourinho vai buscar o Setúbal, o Paulo Ferreira, vai buscar o Oleiria, o Darley e o Nuno Valente, regressa ao Jorge Costa, cria ali um ambiente muito, e agora fala-se muito da comunicação, hoje em dia não havia aquilo que o Mourinho já tinha. O Mourinho não tinha uma agência de comunicação, a agência de comunicação é o Mourinho. Hoje em dia tu, se quiseres que se falem bem de ti, pagas a uma agência de comunicação e todos os dias estás nos jornais, as pessoas, os jornalistas a dizerem que tu falas muitíssimo bem, tens uma comunicação fantástica com os jogadores, que és muito bom na forma como desbloqueias as perguntas dos jornalistas. Fantástico, uma coisa a sério, mas estás a pagar para eles dizerem isso. Mas antigamente não havia nada disso. Nessa primeira época, vocês ganham Taça UEFA, campeonato aliás com uma larga margem, muito antes de alcançarem matematicamente, já eram campeões. Aliás, tu marcas aquele que para mim é um dos melhores golos da tua carreira nessa época, um golo frente ao Lazio, no Porto, 4-1. do 4-1, das meias finais da Taça UEFA. E depois fica ali a ideia claramente que aquela é uma equipa que, caso consiga manter-se com um ou outro acerto, pode fazer algo interessante nas Champions, mas algo interessante nas Champions era muito distante de se pensar que uma equipa portuguesa podia ganhar uma Champions em 2004, quando a disparidade financeira em relação a campeonatos como o espanhol, o italiano, o inglês já era realmente muito forte. Eu ainda vou mais longe, Luís. Quando o Mourinho vai embora, se o Mourinho ficasse mais um ano, nós podíamos fazer mais uma surpresa. Porque a equipa estava bem, a equipa conhecia-se, nós conhecíamos uns aos outros, sabíamos que para aquele jogador tínhamos que colocar a bola no pé, para o outro já tínhamos que colocar a bola mais em profundidade, havia um conhecimento também fora do relevado que era muito importante, e nós levámos muito isso, abusámos muitas vezes desses almoços e desses jantares, e do resultado tivemos a vantagem de conciliar grandes jogadores, grandes homens, grandes profissionais, grandes referências, tudo nos mesmos anos. E tivemos um grande treinador, dos melhores do mundo, para mim é o melhor do mundo, a trabalhar exatamente a componente emocional, tática ou física, a dar-nos confiança. Nós estamos a ver um jogo e o Mourinho dizia, estes gajos não jogam... não digo mais porque não convém, mas era se fosse uma equipa grande também ele dizia isso, e isso era assim, se o Mister está a dizer isso, nós podemos ganhar, nós temos que começar a pôr isto na cabeça, e aquilo foi andando que chegou a um ponto que começámos a confiar ainda cada vez mais e conseguimos. Por isso é que eu digo, se o Mourinho tivesse mais um ano, 2 anos, provavelmente fazíamos um brilharete na UEFA com mais um título. Tu foste para a Rússia, mas não durou muito tempo lá. Acabaste por ficar pouco tempo na Rússia. O que é que se passou ali? Houve ali algum certo choque cultural, futebolístico até, com o que era na altura o campeonato russo? Sim, olha, isso é muito fácil agora dizer que o dinheiro não é tudo na vida. Eu estava a ser hipócrita porque só queria sair por alguma coisa era, e eu não sou assim, não é? Obviamente que o dinheiro é muito importante na vida de todos nós e eu não fui à regra. Eram valores muito altos, ainda por cima eu tinha a responsabilidade de levar mais 2 colegas comigo, que era o Costinho e o Setarides, a transferência única, mas tinha que levar 2 jogadores, porque só assim é que o Dinamo Moscovo levava aos 3. Se eu fosse, eu tive 2 dias fechado no Sheraton, eu não queria ir, com medo, porque acho que não era um jogador aventureiro, era um jogador que queria fazer a minha carreira em Portugal, e depois também tinha clubes muito melhores interessados, e o Porto não chegou a acordo com esses clubes. O Porto, meu empresário na altura, e aquilo que restava e que dava as condições que o Porto queria, porque estamos a falar na minha transferência e de mais de 2 colegas. Essa transferência deve-se ao fim e ao cabo de eu aceitar de ir para o Dinamo Moscovo, porque senão essa transferência Os outros 2 jogadores estavam no pacote, era isso? Estavam no pacote, exatamente. Porque se eu não fosse, eles também não iam.
E pronto, e tiveram-me a convencer com tudo e mais alguma coisa, mas lá está, chegas lá a uma realidade completamente diferente, distinta. Era eu que ia buscar a roupa, era eu que ia à procura das meias para ser igual, a meia direita para ser igual à meia esquerda, o calção ser azul para condizer com a camisola branca. Falta de profissionalismo, aliás, só tinham uma capacidade financeira, mas depois não conseguiam sustentar esses jogadores com a vertente desportiva. E aí foi um choque muito grande, estás habituado a ganhar tudo, chegas ali, jogas ou para o meio da tabela, ou para não descer, isto não é para mim, isto não consigo estar aqui, vamos tentar chegar a um acordo. Falei com o dono do clube, ele queria que eu fosse para o Mónaco, eu não queria, eu iria para o Atlético de Madrid, disse a ele que tinha família em Madrid, não tinha nada, mas tive que o dizer para ver se ele me deixava. Tive 4 dias no Mónaco para assinar o contrato, deixei a barba crescer para ele ver e não comia nada quando íamos jantar com eles. E o prato ficava sempre igual. Ele perguntava ao Jorge o que é que se passa, à esposa do Jorge também, o que é que ele tem, e eu digo, eu não vou comer, eu quero sair. Fazia essa birrazinha, a ver se dava resultado. Entraste ali quase numa greve de fome. Uma greve de fome, agora também precisava para ficar mais magro, mas de facto foi exatamente essa greve de fome que fez toda a diferença no último dia, no último minuto, para assinar pelo Atlético de Madrid. E agradeci obviamente ao Miguel Ángel Gil pelo tempo de espera, porque o contrato vinha, ou era culpa de uma vírgula, ou era culpa de um ponto, ou ponto e vírgula, havia sempre uma desculpa para tentar me cansar para eu ficar no Mónaco, e eu queria o Atlético de Madrid, e lá está, pronto, é a minha personalidade, o meu caráter, que não queres uma coisa, vai por ela, podes errar, mas vai, se for bom também é bom para ti, se for mau a culpa também é tua, e eu assumo sempre isso. Destes vários clubes pelos quais tu foste passando, desde que saíste do Porto e jogaste em diferentes campeonatos, passaste por Inglaterra, por Espanha, falavas há pouco do Atlético, pela Alemanha também, antes do regresso a Portugal ao Sporting, qual é que foi aqui aquele que mais te marcou e onde tu gostaste mais de jogar e onde achas que faltaste? Foi o Atlético, não é? É um clube especial, é diferente. Foi o maior erro da minha carreira, de facto. Eu não sei se disse isso a muita gente ou quase nada, mas foi de facto, se me perguntar qual foi o teu maior erro, foi ter saído do Atlético. Eu era um jogador muito acarinhado pelos adeptos, pelo presidente, pelo Miguel Ángel Gil, jogava sempre, era titularíssimo da equipa, e depois lá está, e isso é bom dizer neste momento também para o jogador não pensar só nele, porque eu zanguei-me como um treinador. Nessa época era o segundo treinador já que nós tínhamos. O Aguirre tinha ido embora, veio o Abel Rezende, para mim foi o pior de todos os tempos, e esse treinador não tinha a capacidade que outros treinadores têm de perceber o que vai da cabeça do jogador, de entender que o jogador é um ser humano igual a todos os outros. Não tinha essa capacidade e essa visão, e choquei-me com ele, faltando, penso eu, 2 meses, imagina, 2 meses para terminar a época, e ele cansou-me tanto que eu nem sequer conseguia treinar mais que a equipa, só de olhar para a cara dele. E vou ter com o presidente, não, nós temos aqui mais 1 ano de contrato para tu fazeres. E eu disse ao presidente, não vale a pena com este treinador, eu não consigo estar aqui. Ele, obviamente que ele não podia dizer que o treinador ia embora para o ano. Se ele me dissesse isso, provavelmente podia ter ficado. Aguentava, porque era 2 meses. Mas pronto, foi um erro. Senti que podia ter dado muito mais, senti que o Simeone, eu provavelmente pudesse estar ainda hoje na estrutura, ou possivelmente jogar muito mais anos no Atlético de Madrid. Foi o meu maior erro. Tu passas 2 vezes pelo Atlético de Madrid, porque depois de ires ao Inter, ainda regressas ao Atlético. Não é? No Inter é curioso, Luís, porque no Inter o Moratti já queria os meus serviços há muito tempo, antes de eu ir para a Rússia.
confesso que o Porto recebeu uma proposta, era pouco, não interessa. O Inter também, esses clubes, na altura, não sei se ainda se passa assim, têm um teto e vão começar no número 1. Olha, nós temos X para ti, o clube espera uma semana, 5 dias, o clube não aceita, vão por o segundo, terceiro, quarto, por aí fora. Eu era o primeiro. E reforço exatamente isto que estou a dizer, porque quando chego ao Inter Milão, quando há essa possibilidade de eu ser emprestado ao Inter Milão, foi através do Moratti que pediu ao Branca para, não, nós queremos o Mané, já é um sonho meu, e o Figo obviamente ajudou nessa transferência, dando opiniões boas acerca da minha pessoa e acerca daquilo que ele me conheceu na seleção nacional. O Figo tinha uma boa relação com o Morato, e é normal, me perguntaram a um jogador português o que é que jogaste com o Manis na seleção, o que é que tu achas como jogador, nós gostamos, mas como pessoa, o que é, e ele disse ao presidente que assine, que não tem problema nenhum, que é um para nos ajudar, e de facto foi assim. Consegui estar meio ano, cheguei a ser campeão italiano, com muito orgulho, jogar com grandes jogadores, Ibrahimovic, Figo, Zanetti, Stankovic, Vieira, tantos jogadores que, enfim, fantásticos, e que aprendi muito, mas eu sabia que, efetivamente, que era difícil entrar num 11, porque já estava feito, Mancini não mudava, porque nesse momento eu não era opção para Mancini queria um jogador de outra equipa, mas Moratti não o deu e foi-me buscar a mim, e quando tu não és um jogador do treinador, também ainda se torna mais difícil. Fiz os jogos que deu para fazer, obviamente ele veio-me pedir desculpa no final da época, porque sabia que eu merecia jogar mais vezes, porque tinha capacidade, havia jogadores que lesionados não treinavam e só jogavam, e quando apanhas um treinador assim também é super difícil de jogar. No Chelsea, obviamente, foi antes, também fui nas mesmas condições, mas era o Mourinho, mas eu estava com uma lesão no pubis, ao fim e ao cabo aquilo era para me dar mais ânimo, sabia que não ia jogar também muito, mas estava-me a preparar para o Mundial, era esse o meu foco, estando com um treinador que me conhecia, estando com jogadores fantásticos, Lampard, John Terry, Ricardo Carvalho, Essien, Makelele, eu também sabia que não ia jogar, com uma lesão era difícil também jogar. Mas lá está, tens que arriscar, há oportunidades que são únicas. Eu sabia que não era jogador do Chelsea, eu sabia que estava a me preparar para algo de melhor que podia vir a acontecer, e aconteceu. Fiz um excelente Mundial, já para não falar do Europeu, no meu ponto de vista, modéstia à parte. Quando fazem a pergunta quem foi o melhor jogador dessas duas competições, eu digo que fui eu, sem medo algum. Se as pessoas forem justas e não foram pela Clubite, se os meus próprios colegas o dizem, para mim basta isso. Agora, mais vale que ir em graça do que ser engraçado. Eu não era um jogador muito amável para os jornalistas, provavelmente podia ter mais dividendos dessas situações, recolhia-me um pouco, era discreto, não gostava de falar, prejudicou muito não a minha carreira, mas ao fim e ao cabo podia ter uma dimensão ainda maior que outros tiveram, sem metade ou sem um terço dos meus títulos e daquilo que eu fiz. Para entrarmos aqui no capítulo da seleção, eu tenho esta recordação muito presente, quando estava a ir para o jogo da final e fui vendo tudo aquilo, as pessoas nos barcos, nos carros, a cavalo, enfim, toda a gente, parecia que Portugal inteiro estava na rua à espera de vos ver, do vosso percurso da Academia do Sporting, de Alcochete, até à Luz, e eu dei por mim a pensar, bom, isto é lindíssimo, mas eu faço ideia, o medo que alguns dos jogadores devem estar a sentir, porque acredito que isso se passe pela cabeça, que é, bom, então e se não der? E se desiludirmos toda esta gente? Nós nunca pensámos nessa palavra, nessa frase, não der, porque nós acreditámos que ia dar. Mas eu não posso falar pelos meus colegas, Luís, porque cada um sente aquelas imagens e aquela situação da forma como eles acharam que tinham que se preparar para um jogo de mais importância, né? Até então daquela seleção e daquela geração. Havia colegas de facto a filmar aquilo que estava a acontecer cá fora, havia outros mais calados,
nem um sorriso, e havia outros a ouvir música. E tu perguntas, faz alguma diferença? Não sei se o jogador se faz parte da sua personalidade, do seu caráter, andar a filmar para ficar com uma recordação e estar desligado do jogo. Eu não sei se o jogador estava desligado do jogo, até pode estar ligadíssimo, e aquilo dar uma força extra também para quando entrar do campo, pensar que temos tantos portugueses, fizeram tantos sacrifícios, deram tudo e fizeram tudo para esta final fosse das mais importantes, mais emblemáticas e tivéssemos sucesso, e vou dar mais. O que é certo é que há outros que pode ser o inverso. Eu estou-me a arrepiar porque vem-me à memória essas imagens que, mesmo quando nós fomos campeões europeus em 2016, não aconteceu. Por isso vai ficar para a história de todos os portugueses, as bandeiras das paredes, nas janelas, os cavalos, os motares, pessoas que fizeram quilómetros e quilómetros de todo o lado para nos ver, para tocar no autocarro, simplesmente. E depois vem lá está, quando as coisas correm mal, vêm os gestores a dizer que nós tínhamos que ter ficado noutro hotel. Vêm outros, nós não devíamos ter feito aquele trajeto porque aquilo foi uma loucura, que o jogador vai perdendo energia, emocionalmente vai ficando cada vez mais fraco. O trajeto também o tinham feito frente à Holanda e tinham feito frente à Inglaterra, e era semelhante, não é? Nós jogámos a partir da Grécia todas as finais. Aquilo era uma final porque nós tínhamos sempre que ganhar. Depois de perdermos contra a Grécia o primeiro jogo, todos os nossos jogos nós tínhamos que ganhar, eram todas as finais, e fizemos sempre o mesmo trajeto. Porquê que mudar? Porque se ganhássemos, o que é que acontecia? Mas nós, lá está a nossa mentalidade portuguesa, leva-nos a ser exatamente pessimistas ou criticar algo que muitas dessas pessoas nem sequer jogaram a bola, nem entraram no balneário, não sabem o que é a componente emocional num futebolista a jogar uma final numa grande competição que é o Europeu 2004. Por isso, não houve nada de errado do meu ponto de vista. A única coisa de errado foi um lance que o Mr. Scolari preparou muito, aí sim, praticamente os treinos até à final, foi bolas paradas, porque era a única situação que a Grécia podia nos matar, passa a expressão da palavra, era a um livre, a um canto, e foi exatamente isso que aconteceu. Houve ali uma resistência do Scolari, não houve? Em tentar agarrar em mais jogadores do Porto que tinham acabado de ganhar a Champions e que tinham essas rotinas. Ele demorou ali a fazer algumas mudanças. Ele mudou esse clique e mudou, e felizmente mudou muitíssimo bem. Eu costumo dizer que ele teve essa coragem. E só fazia sentido, porque nós conhecíamos muitíssimo bem. E não era só por isso, é que nós estávamos fisicamente, emocionalmente, estávamos muito, muito bem, muito confiantes daquilo que tínhamos feito pelo Futebol Clube do Porto. Ele começa com o Fernando Couto, com o Rui Jorge, com o Rui Costa e com o Simão Sabrosa e com o Paulo Ferreira na lateral. Eu penso que são estes 5 que ele depois mais à frente vai mudando. Entra o Jorge Andrade, ou entra o Ricardo Carvalho, um deles, e depois entra o Nuno Valente, entra o Deco para o lugar do Rui, e entra depois o Ronaldo mais à frente para o lugar do Simão, e depois tira o Paulo Ferreira e entra o Miguel. Ele faz, e a partir daí as coisas correram lindamente, fizemos jogos fantásticos, daqueles que eu mais me orgulho em ter participado, desde o jogo da Rússia ganhámos 2-0, o jogo à Espanha, sim, marquei eu e marquei o Rui Costa. Depois ganhámos à Espanha, no Gomes. Olha, há uma história curiosa nesse jogo com a Espanha que eu ouvi numa entrevista tua. Portugal já estava a ganhar 1-0 com o gol do Nuno Gomes, e havia ali alguns jogadores espanhóis que não sabiam muito bem se aquele resultado lhes servia ou não lhes servia, porque estava a ser também o outro jogo de grupo ao mesmo tempo, que envolvia a Grécia e a Rússia. Eu acho que era o Paiol tentou nos confundir, e o Raul dizer que o empate chegava para os dois passarmos. Estava eu e estava o Nuno Gomes, acho eu, vínhamos assim a andar, e
e ele, não, tranquilo, empate, não deixa os dois, e nós assim, não deixa os dois, não vais para casa se o resultado ficar assim, porque a Espanha não pode ir, esquece lá isso. E eles a tentar nos convencer que o empate dava para nós passarmos os dois, e obviamente que nós não fomos nessa cantiga, e não vimos que eles estavam a mentir, ou não, ou alguém passou essa mensagem para eles. Agora já não sei. O que é certo é que a mensagem era falsa, e nós sabíamos isso, porque tínhamos feito também as nossas contas, tínhamos que obrigatoriamente ganhar para passarmos os dois jogos, Rússia e Espanha. Por isso, ele lá tentou, mas nós, não, tu vais, la maleta para a casita. e pronto, e foi assim. Esse europeu acaba por ter vários momentos históricos que ficam para sempre marcados no futebol português. O teu gol à Holanda, que é algo absolutamente magistral, toda aquela cena do Ricardo tirar as luvas frente à Inglaterra, um dos momentos mais tensos que quase matava um país inteiro, o penalti do Postiga frente à Inglaterra também. Portanto, há ali muitos momentos épicos, e há depois aquele fim contra a Grécia e com toda aquela desilusão. Vocês mesmo assim conseguem agarrarem tudo aquilo de bom que tinham feito e apresentarem-se no Mundial, em que, além de 66, terá sido a vez que Portugal esteve mais perto de chegar ao derradeiro jogo de um Mundial, de ganhar um Mundial. Eu recordo da fase de grupos. Recuando um pouco esses momentos épicos do europeu, eu por acaso estou em muitos deles, porque eu faço logo o primeiro golo à Rússia, e depois darmos ali uma respirada para nós levarmos esse jogo com mais tranquilidade. Depois eu sou o quinto homem a marcar o penalti, isto é, a Inglaterra. Se eu falho, iremos para casa, porque fui eu o último da primeira série de penaltis a marcar. Eu marco, depois é que vem mais tarde o Postiga e o Ricardo a fazer os seus brilharetes, e depois faço a Holanda, aquele grande golo, e no Mundial passa-se um pouco aquilo que se passou no Futebol Clube do Porto, na Taça UEFA para a Champions League. Os jogadores já se conheciam, sabíamos a forma de trabalhar do Mr. Scolari também já nos conheciam, sabia exatamente os pontos onde tocar em cada jogador, e tínhamos também um grupo acessível. Não foi, foi mais forte no europeu o grupo do que no Mundial. Tivemos, penso, foi Angola no primeiro jogo, depois o Irão e México, e ganhámos 1-0 Angola, e depois eu faço o gol também com o México, fui eu e Simão, penso eu, e depois o Irão ganhámos também 2-0, e depois foi a Inglaterra e depois a Holanda novamente, acho eu. E a Holanda foi de facto, nós já estávamos um pouco... quando entramos no balneário, houve ali algo que se passou, porque os holandeses chegaram antes e havia ali o feedback de muitas pessoas que nos deram que alguns funcionários da Holanda tinham conversado com algumas pessoas da UEFA, com os árbitros, e havia ali... Já uma tensão, não é? Sim, e nós sabíamos que tínhamos de estar muitíssimo bem para ganhar uma Holanda recheada de craques. E tinha um árbitro que era russo, e esse árbitro russo, o Mr. Scolari avisou-nos logo, quem estava a jogar na Rússia, para termos cuidado, porque o árbitro era fraco, era um árbitro muito acessível a dar cartões, ainda mais para aqueles que tinham jogado na Rússia. E, mais uma vez, eu não sei, eu acho que ele acredita na Nossa Senhora do Caravaggio, e aconteceu exatamente isso. Nas primeiras entradas começa logo a dar cartões, começa a expulsar os nossos jogadores. Aliás, ele tem que expulsar logo o Bolarus, que dá uma porradona do Ronaldo para cartão vermelho direto, e ele não faz nada. Depois, a partir desse momento, com a substituição do Ronaldo, que ele depois acaba por ser substituído, sai lesionado, tivemos que ir buscar forças, mas eles estavam
muito duros, e nós tínhamos que também jogar ao nível deles nessa agressividade para ganharmos o jogo. Tinha que ser assim, não era só jogar bonito, mas ser agressivo, ser comprometido, ser rigoroso na primeira bola, nas segundas bolas, porque eles vinham com tudo. Não sei se foi terem perdido no europeu, mas vinham efetivamente com tudo para nos fazer moça. E nós marcámos aos 22 minutos, penso eu, por mim. Acalmou-nos aí, mas o que é certo ali era um jogo para homens. Era um jogo que nós tínhamos que dar as mãos e dizer, meus amigos, meus colegas, nós estamos aqui para irmos à final, estamos aqui para ultrapassar isto, e só vamos ultrapassar se formos uma verdadeira equipa, uma família a sério, vamos ajudar uns aos outros. E foi exatamente isso que fizeram. Foi dos jogos que eu gostei mais de ganhar, por todos os ingredientes que tu acabaste de dizer, mas também perante uma grande seleção com grandes jogadores. Depois ali com a Inglaterra acabou, eu não sei se concordas com isto, mas acabou por ser um jogo menos espetacular do que o do europeu. Acabou por ser um jogo mais fechado, mais tático, se calhar de maiores receios, também com outro tipo de temperatura. Lembro que o jogo foi à tarde no verão, e aqui no Euro 2004 na altura tinha sido à noite, e que acaba Portugal depois por vencer a penaltis. Tem todo aquele episódio na altura do Runa, e que acaba por ser expulso, e a história com o Ronaldo. Mas aí, quando ultrapassam a Holanda, depois dessa batalha, ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg, também Inglaterra num jogo sofrido. Chegava à França, a França que é sempre aquela equipa da qual Portugal, pelo menos até o Euro 2016, era o cliente habitual. Vocês olhavam para essa França com tudo o que ela tinha e achavam, ok, é aqui uma boa oportunidade para pôr fim à maldição, ultrapassá-los e arranjarmos um final? Nós não pensámos daquilo que tinha acontecido para trás. Não, isso nunca, pelo menos eu não penso nisso, e sei que muitos colegas também não o pensam. O importante ali é estamos numa final e queríamos ir à final. Sabíamos que estamos a jogar, lá está, tocando na França, Zidane, Patrick Vieira, Makelele, Thierry Henry, Galas, o guarda-redes era o Fabien Barthez, mas eu olhava para a cara deles e sentia que estavam com receio. Tu sabes que às vezes há aquela percepção quando nós entramos em campo e tu começas a olhar, sabes que o olhar, nós conhecemos também o olhar de medo, de receio, de confiança, de otimismo, e nós também tirámos essas ilações. O jogo começou a correr muitíssimo bem. Nós tivemos o controle do jogo desde o primeiro ao último minuto. Tivemos, lá um deslize. E um deslize numa competição dessas, o penalti do Ricardo, aí condicionou-nos, obviamente, a nossa estratégia. Porquê? Porque a França aí fechou-se. Nós rematávamos fora da área, vai ver as estatísticas, quantos remates fizemos fora da área, porque eles fecharam-se. Depois lá está, é uma equipa que sabia, experiente, sabia jogar com o tempo, tinha o jogo controlado em termos de resultado, e numa competição dessas não interessa jogar bem, interessa é ganhar. E eles foram isso que fizeram. Eu tenho a certeza, pelo jogo que eu ainda tenho em mente, fomos superiores à França nesse jogo. Foi pena, porque acho que merecíamos estar na final. Acho que era um prémio justo para todos nós, também para essa geração que muitos deles estava a acabar. A Scolari acabou por ser sempre uma marca muito forte nestas duas equipas. O que era aquilo que tu destacavas mais na capacidade que Scolari tinha de vos motivar e de vos preparar para esses grandes jogos de mata-mata, como ele dizia, aliás? Ele era um gênio na comunicação, era um psicólogo, que tinha dentro dele. Nós quando íamos jantar, ele colocaria, enquanto nós estávamos a jantar, mandava alguém colocar um poema de vários escritores, não era sempre o mesmo, variava, para quando tu chegasses ao quarto, no teu ambiente, na tua almofada, nas tuas rezas, nos teus pensamentos, porque o jogador é
é do tipo, eu tenho aqui... Como é que isso era feito? Ele colocava debaixo da porta? Sim, por baixo da porta, e quando chegasses ao quarto, olhavas para o chão, como é óbvio, abris a porta e vias o poema, e o que é certo é que toda a gente lia, porque nós falávamos no autocarro, aquele envergonhado, eu não leio, mas toda a gente lia aquilo, porque aquilo fazia sentido. Que ele não escolhia os poemas à sorte, ele escolhia os poemas focados para aquilo que ele queria, e ao fim e ao cabo resultou comigo, porque noite, estás a descansar, estás a pensar no jogo da manhã, vais ler o poema, é inevitável, vais ler o poema, e aquilo trazia sempre algo a mais do que a motivação. Mais espiritual, se assim se pode dizer, que ele era muito espiritual, mas era comunicador. A característica dele era um comunicador nato. Ele comunicava muito, porque quem dava os treinos ao fim e ao cabo era o Darlan, era o Mortosa, mas ele, quando ele falava, era engraçado, era uma pessoa que tinha um sentido de humor dele, apurado, não dava muitas vezes, mas quando dava era muito engraçado. E gostei de trabalhar com ele, quando ele chegou, era um selecionador que não tinha vícios, não conhecia como é que era os meandros do futebol português, o que é que acontecia, o que é que exploravam para jogador A, B ou C pudesse ir à seleção. Todos nós conhecemos como é que isso é feito, como é quem passa as notícias, e ele obviamente, vindo de fora, é o que se passa agora com este selecionador português, provavelmente estava focado nas suas ideias, na sua filosofia de jogo, o que é que ele queria, e não foi por acaso que teve que mudar para aquilo que ele realmente acreditava, que era a base dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Pois, e falaste aí num ponto, alguém que não tinha vícios, nem vivia com as tais heranças pesadas do futebol português e da forma como às vezes as rivalidades dos clubes entravam também no ambiente da seleção. E aqui não me refiro aos jogadores, mas refiro-me pelo menos à parte dos adeptos. Também dos empresários, porque eu recordo-me, já disse isso ao Mister, neste momento já não estou chateado com ele, mas fiquei na altura e eu disse até publicamente que ele foi injusto, ao mesmo tempo ingrato, mas ele já sabe isso, porque ele disse-me que eu iria ao Europeu 2008, iria com todas as letras, para ele não me preocupar, porque iria de certeza ao Europeu, e chega à altura, não me convoca, penso eu, o meu irmão, o Miguel Veloso, o João Montinho, penso que foram estes jogadores que ele convocou, e eu pergunto o que é que eu tinha feito de mal. Fiz tudo aquilo que ele queria, até na recuperação da minha lesão, fiz tudo, onde eu fiz o tratamento foi ele que me indicou, fiz tudo certo, estava em plenas condições, já estava a jogar no Inter, e não me leva. Uma coisa é não te dizer, é preferível não dizer, depois não te levar. Aí, ok, tem todo o direito de levar quem ele quisesse. Agora, dizer e depois não convocar, isso torna mal. Levei muito a mal nessa altura, mas depois com os anos e com a maturidade que vais ganhando, começas a perceber que depois de estares aqui há alguns aninhos, os vícios começam a voltar. Esse europeu Portugal acaba por perder contra a Alemanha, foi também o último de Scolari, e depois disso acabou aqui por dar-se uma transformação na seleção. Tu tiveste, creio eu, e corrijo-me se estiver enganado, como único selecionador na seleção A, Scolari. Todas as vezes que foste à seleção foi sempre com Scolari. Não, fui com o Carlos Queiroz também. Foste com o Carlos Queiroz uma primeira vez? Exato, acho que foi no apuramento, acho que foi contra a Dinamarca, se não falha a memória, mas também não joguei. Estava em transformação, percebes? Era um misto de jogadores mais antigos e com muitos jogadores a ter as suas primeiras internalizações e obviamente que não correu bem. Achas que na seleção, e neste momento, e falavas há pouco, Portugal tem um selecionador novo, tem Roberto Martínez, depois de vários anos aqui em relação a Fernando Santos, que pelo menos essa ideia
que ela existe cá fora, de que a seleção continua a ter muita influência de determinados empresários. Isso continua a ser assim? Ou já foi pior e tu viveste isso na pele, noutras alturas? Olha, eu gosto de responder sempre com a minha frontalidade. Existem condicionamentos. Isso é inegável. Está à vista de toda a gente que existe. Mas quando começas a ver a lista e comparar com outros jogadores que pudessem estar nessa lista, chegas à conclusão que provavelmente aqueles até podem ser os melhores. Pode entrar um ou outro jogador. O que eu acho... Mas isso pesa, isso é um facto, isso pode pesar. A questão do empresário que tem, vamos dizer, os 7, 8 craques, poder colocar mais um jogador que não é assim, que já é mais dúbio em relação a outros. Mas, Luís, o empresário até pode ter 2 ou 3 jogadores em várias equipas para essa lista. E vai o jogador A, o B está no banco e tem o C à porta para estar nessa posição. E é do mesmo empresário. Isso pode acontecer isso. Tem que haver aqui um consenso. Consenso do tipo, tem que ir à seleção os melhores. Tem que ir à seleção aqueles que estão a jogar nos seus clubes. Ponto. Não é dizer que agora uma questão... O Scolari não foi grato comigo. Pronto. Mas foi grato pela seleção. Não, vou levar aqueles que estão a jogar. Vou levar também jogadores que agora vão começar a aparecer. Será que não foi o empresário que também disse, mano, isto já tem uma carreira feita, já tem uma condição financeira estável, vamos agora aqui apostar, mete-lo de fora, vamos aqui apostar aqui noutro jogador que está agora a começar, que também tem que ganhar alguma capacidade financeira e também para a carreira dele futura. Isto acontece, certeza absoluta, aconteceu isso comigo. Ponto. Por isso, agora, eu acho que tem que haver, o selecionador tem que ser coerente, tem que ser honesto com ele próprio e com os portugueses, porque eu já vi convocatórias que eu direi que foram algumas condicionadas por os tais vícios que não é só de agora, mas que sempre houve. Olha, vamos aqui só a uma parte que ficou por falar na tua carreira de jogador e que tem a ver com o fim, com o último clube que tu representaste, que foi o Sporting. Primeiro porque acabas aí por fechar o ciclo dos 3 grandes, não? Primeiro Benfica, depois o Porto e terminas no Sporting, e já agora também, porque aí havia um lado emotivo grande, não era só o facto de jogar no Sporting, segundo sei, era esse o teu clube já desde criança. Sim, desde os 2 anos de idade. Meu pai pôs-me sócio do Sporting com 2 anos de idade, e fui mais ver jogos de hóquei em patins do que do futebol, porque o hóquei nessa altura, o Sporting, era muito forte no pavilhão antigo, e tinha uma cultura muito forte. Os adeptos, mesmo quando acabasse um jogo de futebol, iriam imediato ver um jogo de hóquei em patins, porque coincidia logo a seguir esse jogo, e o meu pai era um sportinguista ferrenho, e que me levou a ver e a perceber o que era o Sporting, e fiquei sócio do Sporting, e tive obviamente um orgulho tremendo em representar o Sporting, sabendo que mais tarde não era das condições que eu queria. O Sporting estava a viver um período dramático, muito instável, com muitas indefinições, com vários presidentes, e eu entrei numa altura muito complexa na vida do Sporting, infelizmente, porque eu pensava que pudesse dar muito mais de mim ao Sporting, mas não aconteceu isso. Há problemas internos que prejudicaram a posterior a equipa de futebol, e é essa mágoa que eu tenho. Tenho um orgulho tremendo, e a mágoa fica por não ter acabado o meu contrato, digamos assim, que eu assinei com o Sporting. Assinei 2 anos, fiz 1 ano só, porque o Sporting, quando o Godinho Lopes ganha as eleições, vem com
vem com o diretor desportivo Carlos Freitas e vem com o Domingos Paciência a posterior como treinador, e eu tenho mais um ano de contrato com o Sporting nessa altura. Nesse ano até ficámos em terceiro lugar, com muitos jogadores, com um orçamento também ridículo, com muitos jogadores novos também a aparecer. Estava a haver ali uma transformação, estávamos a tentar colocar novamente o Sporting no patamar acima. Com tudo o que se passou, ficar em terceiro lugar naquele ano não foi mal de todo. Obviamente que agora as coisas estão diferentes, mas recuando nesse ano não foi assim tão mal. O que é certo é que Carlos Freitas teve uma conversa comigo, disse-me que o teto salarial do Sporting tinha que baixar muito, e que era incompatível me pagar o ordenado que eu estava a usufruir, a mim e ao Liesson, essencialmente, e eu disse, eu não sou problema para o Sporting, nem nunca o vou ser. Gosto muito do Sporting, só se achar que já não existem condições para eu continuar, nós rescindimos o contrato, não tem qualquer problema. E eu só fiz uma pergunta, mas é o treinador que não quer, ou é a SAD que não quer? É um misto dos dois, segundo ele me disse. É um misto dos dois, porque o treinador quer jogadores jovens, neste momento, e nós também não temos capacidade para pagar alguns jogadores que estão aqui, e vamos querer jogadores também jovens. O que é certo é que contrataram 16 jogadores novos, e um deles até inclusive foi por 6 milhões, foi o Elias. Se o Sporting não tinha dinheiro para ir buscar um jogador por 6 milhões, eu direi então como é que se contrata jogadores, ou como é que se fala em verdades para dizer ao jogador que não conta com ele. Mas nós temos o direito de dizer que nós não queremos contar contigo porque não faz parte do projeto que nós vamos ter. Ponto final, e acabou. Após essa época no Sporting, tu terminas a tua carreira. Isso foi apenas pela parte física, por achares que já estava na altura de não continuar a jogar, ou foi também pela desilusão, pela forma como as coisas no Sporting acabaram, uma vez que tinhas ainda a hipótese de mais um ano de contrato? Fiquei esgotado nesse ano, aconteceram muita coisa, e normalmente quem paga é sempre aquele, ao jogador que tem mais títulos, ou que tem mais ênfase, ou que tem mais nome, e o que ganha mais. Mas isso vai ser sempre assim em todos os clubes. Nuno, tu tinhas falado antes de outros negócios que foste fazendo já depois de estar retirado, e um deles tem a ver com uma paixão tua, e que eu já pude experimentar, e que é ótimo, que é o teu vinho. Como é que surgiu a possibilidade de entrar nesse projeto, e já agora como é que está a correr? Olha, o vinho é uma paixão antiga, mas não podia explorar muito enquanto jogador, obviamente, e com todo o sentido. Queria estar 100% focado num negócio, independentemente de ser o vinho ou outro negócio. Eu comercializei há 3 anos esta parte, e efetivamente está a correr muitíssimo bem. Em 3 anos já vamos com mais de 120 e tal mil garrafas vendidas. Exportamos muito também, essencialmente para a China, Estados Unidos, França, Inglaterra. Depois temos Suíça, Luxemburgo e outros mais. Se tu tivesses de agarrar num copo do teu vinho para fazer um brinde ao momento mais importante, e atenção, não é o melhor, não é o mais glorioso, pode ser, mas pode não ser, é o mais importante da tua carreira, aquele momento que acabou por mudar tudo, que momento seria esse? Provavelmente o momento que eu posso dizer foi quando o Luís Filipe Vieira me pôs na equipa B, treinar à parte. Foi um momento que mudou tudo, e brindava a esse momento porque correu bem, porque se corresse mal obviamente eu não brindava, mas como correu tudo bem, é apropriado dizer que foi esse momento que me fez homem, porque tive um ponto de quase mandar a toalha ao chão, porque foi um ano complicado para mim, muito complicado a todos os níveis, e foi aí que deu-me um clique para ver a vida de outra forma, ver o futebol de outra forma, porque é tudo um momento,
é todo momento, ninguém vive de títulos, ninguém vive dos museus, é o momento que conta. Já demos vários exemplos com as perguntas que me fizeste atrás, não vamos repetir, mas faço um brinde exatamente ao ano em que eu tive parado, porque tive que lutar ainda mais, tive que ir buscar forças provavelmente que eu imaginaria não ter, e fez-me despertar o que era o futebol no futuro. Eu acho que foi um momento crucial na minha carreira, obviamente porque não sabia exatamente aquilo que iria me acontecer. Aconteceu tudo de bom, porque foi o Futebol Clube do Porto, foi-me buscar numa altura dificílima, mas esse acho que foi o momento, normalmente a gente diz os momentos mais felizes, esse foi o momento menos feliz, mas brindo a ele porque me trouxe uma riqueza enorme. Manis, um brinde a ti, à tua carreira, à tua vida atual. Obrigado. Fica à espera de uma garrafa dessas para podermos brindar. Agora já temos o reserva e vamos ter outros produtos em breve. Okay. Um abraço grande. Fica combinado. Muito obrigado e um grande abraço. Um abraço grande.